Boa tarde, eu sou Paola Tucunduva e agora começa a Alma do Negócio. Hoje vamos falar como os empreendedores podem ajudar a mudar o mundo. Para falar sobre isso, tenho aqui comigo Daniel Dalla Roça, ele é o fundador da Cyclades e também do Zimi Group. Ele vai compartilhar um pouco da experiência de um empreendedor que saiu do Brasil e foi para o Vale do Silício há 30 anos atrás. Então desbravou e conhece muito como começar um negócio de grande sucesso. Daniel, obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde, Paola. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Muito bom. Queria que você começasse me contando, porque você fundou a Cyclades, na época não tinha esse nome ainda, final da década de 80. Exato. Então, qual era a proposta delas e o que levou vocês ao Vale do Silício? Então, fundamos a Cyclades, eu e o João Lima, que virou John, porque lá nos Estados Unidos depois não se pronuncia o ão, né? Então ficou John. Então, Daniel e o João fundaram a Cyclades no Brasil, numa garagem da Vila Olímpia, em 88, com o sonho de fazer uma empresa de tecnologia, que hoje a gente fala startup, que era placa de comunicação. Começamos assim numa garagem da Vila Olímpia. Olha que legal. E eu estava até comentando agora com o Daniel, hoje usam um nome bonito, startup, ficou famoso e chique. Mas naquela época a gente fazia a mesma coisa e não tinha esse glamour todo, Não né, tinha, Daniel? Não tinha nada. E por que vocês saíram do Brasil e foram para os Estados Unidos? Quando nós começamos a ter tração e começamos a crescer, logo depois de 2 anos, o Collor abriu o mercado. Isso foi coisa de 91. E aliado a isso, nós tivemos uma sugestão, uma inspiração vinda de um colega lá do Silicon Valley, um chinês, que também falou, olha, eu venho da China, estou tendo sucesso aqui, por que vocês não vêm para cá? Não é? E isso nos inspirou. Então, uma coisa conectada à outra. E vocês mudaram de Malicuia para morar na Califórnia? Não, o processo foi lento. Primeiro foi o João, estabeleceu a empresa lá, eu fiquei aqui e nós fazíamos revezamentos a cada 2 ou 3 anos. Entendi. E a coisa foi aos poucos pegando volume e crescendo. E aí, vamos dizer, a que se tornou Cyclades cresceu e vocês venderam a empresa. Queria entender como é que foi esse processo de crescimento e que tamanho ela chegou quando ela foi vendida. Pois é, então, de 89 aqui no Brasil, 91 começamos a trabalhar nos Estados Unidos, então foram coisa de 15 anos. Em 2006 nós fomos vendidos para uma empresa maior, tínhamos 350 funcionários em 16 filiais pelo mundo. Então, o que chama a atenção, o número de filiais que nós abrimos. E faturamento, coisa de 60 milhões de dólares por ano. Puxa vida, em 2006. 2006. E vocês ainda continuaram trabalhando na empresa? E que tipo de serviço que nessa época de 2006 vocês prestavam? Não, então, que tipo de trabalho? Nós éramos os fundadores, né? Então eles nos liquidaram totalmente, liquidez total. Vocês saíram do completamente, negócio? Completamente. E aí, o que você fez? Daí o João, né, o John foi fazer uma empresa de software, Coffee Bean, e eu fui fazer outras coisas. Eu fundei uma fundação para crianças aqui no Brasil, uma construtora lá nos Estados Unidos, e abri uma empresa chamada Zimi Group, que atua no treinamento de empreendedores. Treinamento de empreendedores. Da onde veio a inspiração de abrir uma empresa para treinar empreendedores? Pois é, usar a nossa experiência, né, de quem fez na prática, porque tem muito curso teórico, são excelentes cursos, mas são poucos aqueles que passam a experiência para quem está começando e já fizeram alguma coisa. Então a ideia é passar a nossa experiência para quem começa, com conceitos e parte prática bem trabalhada. Então, quer dizer, se você fosse fazer um resumo da sua experiência na Cyclades, de 89 até 2006, o que você pontuaria como os fatores críticos do sucesso de vocês? Então, fatores críticos. Primeiro, muito foco, não é? Eu falo muito foco na execução. Em momento nenhum eu fui fazer alguma coisa e falei, João, eu vou fazer uma com outra empresa, você cuida daí. E nem ele. Os dois totalmente imersos no nosso sonho de ter uma empresa de tecnologia, muito foco. E quando você fala foco, você fala sonho. Vocês imaginavam que a empresa chegaria a 16 filiais espalhadas pelo mundo, não, ter 300 funcionários? Numa garagem não, esse processo é lento, né? Você, quando abre a sua empresa, você sonha muito e você projeta alguma coisa, esse é o seu sonho inicial. E a coisa, ao passar do tempo, as coisas vão sendo incrementadas e você passa a sonhar mais alto. Muito legal. O Daniel já vai falar mais alguns pontos fundamentais para o sucesso dele e esse programa está sendo ao vivo, por isso você pode participar mandando perguntas, sugestões ou comentários
Embaixo da tela você tem espaço para pôr seu nome, a pergunta e o comentário, enviar, e nós recebemos aqui ainda ao vivo, Daniel responde para você. Então me conta, tem mais, além do foco, tem algum outro ponto, o fator crítico de sucesso? Muita paixão, não é? Muita paixão, muita inspiração, o trabalho, esse lado de sonho também, muito forte, e a palavra que fica é motivação. Sem essa palavra, sem motivação, você nem acorda, você nem começa o dia direito. Então, sempre muito motivado, motivando a si próprio e motivando o seu parceiro, o seu sócio e os colaboradores. Olha só. E você estava comentando comigo que uma pessoa que tem formação de tecnologia, trabalhou muito tempo na área de tecnologia, até que em um determinado momento da sua vida você descobriu que a intuição era algo fundamental e também importante. Queria saber em que momento e como isso mudou a sua vida. Pois é. Quando eu comecei, essa história de intuição, ela sempre acaba aparecendo para quem é empreendedor. Eu não sabia o que era isso. Então, em certo momento da minha vida, depois de 10 anos com empreendimento, fui fazer cursos, né? Professor Roden, discípulos do professor Roden, e estudei essa questão mais tecnicamente. No meu então quer dizer que você estudou intuição tecnicamente, é a parte isso? Conceitual. Na verdade, você está certo. A intuição é um negócio prático, vivencial, mas tem todo um aparato conceitual que a própria psicologia fala, né? Então, fui atrás disso e descobri que todos nós somos intuitivos, que a decisão de formar uma empresa foi intuitiva, que a decisão de ir para os Estados Unidos foi absolutamente intuitiva, numa época que não tinha precedente. Eu achei graça porque, claro, uma pessoa que tem um viés da tecnologia precisa do respaldo acadêmico, de comprovação, de pesquisas, para demonstrar que a intuição é algo que realmente funciona. Exatamente. Né? Eu estava lendo essa semana que Maxwell Maltz, que é um grande estudioso de comportamento humano, descobriu o funcionamento da mente humana e é automático, no momento em que você estabelece um objetivo, uma meta, o nosso cérebro inicia um processo de buscar atingir aquela meta e que ele conseguiu comprovar cientificamente. Então, claro, tudo isso faz sentido e tem muitos estudos. E aí, como é que você começou a usar essa intuição e esse conhecimento? Não, você começa então a ficar sensível que isso existe e você quer incrementar. E é uma batalha, é uma luta, porque até então, até eu começar a estudar isso, eu nem sabia o que era. Né? Quando eu comecei a estudar, eu vi, puxa, eu sempre fui intuitivo, então já acontecia, deixa eu incrementar. Então o processo agora é de subir, incrementar, entender mais, praticar mais. E você usa hoje isso nas metodologias que você desenvolve dentro do Zim Group para o desenvolvimento empreendedor? Exato. Primeiro que eu falo isso abertamente, eu quero sensibilizar as pessoas que isso é fundamental para o empreendedor, que ele precisa estar ciente disso e que seria muito interessante que ele praticasse certas técnicas, certos exercícios para incrementar estados criativos e intuitivos. Olha que legal. Você pode trazer assim algum exemplo, alguma atividade, propor algum tipo de exercício que quem está nos assistindo e quiser experimentar? Claro, vamos fazer um agora então. O processo todo de ser mais intuitivo implica no seguinte, a gente tem que entrar em silêncio todo dia um pouquinho. Tem que sair desse barulho da mente, o barulho dos ruídos físicos. Então a gente tem que entrar em silêncio. Então a ideia é ficar... As pessoas não têm dificuldade no começo. 30 minutos em silêncio por dia. Nossa, acho que eu vou morrer se eu tiver que fazer isso, Começa Daniel. com 5 então. Tá bom. Começa com 5 todo dia, vai aumentando gradativamente. Você vai procurar um local silencioso, provavelmente de manhã, que você está mais... Acabou de acordar, está ativo, está tranquilo. E vai sair do estado de fragmentação que a gente fala, de preocupação, de turbulência na mente, para um estado de concentração. E depois, que a gente fala transmentalização. Primeiro, então, você vai procurar um local fisicamente silencioso, não dá para fazer isso no barulho, é difícil. Tá. Vai ficar sentado, não é? Confortavelmente. Não é? Então, vamos fazer aqui. Procure, então, se você está agora em qualquer ponto que você esteja, inclusive o pessoal aqui do estúdio, vamos lá participar, sentados, com as costas apoiadas aqui no espaldar, relaxados, então, fechando os olhos, relaxando os músculos da face, principalmente dos ombros. E vocês vão, então, concentrar, a gente vai praticar o que se chama de Open Monitoring, que é monitoramento aberto. Você vai concentrar nas suas percepções. Qualquer pensamento, qualquer sentimento que apareça, você acknowledge, né? Você fala, realmente está aqui, isso aconteceu, minha mente gerou isso, e deixa ele para lá. E passa a monitorar o próximo. O próximo pensamento ou sentimento vem, você fala, realmente existe, está aqui, aconteceu, e deixa seguir. E fica fazendo esse processo
por um período aí. Ok. Tá? E a ideia é fazer isso durante os 5 minutos? Durante os 5 minutos. Todos Por que os isso, dias. o que isso muda? Isso vai te dar, primeiro tem um impacto biológico aí no seu metabolismo, na questão de cortisol, diminuição de cortisol, que é o hormônio do estresse, aumento de neurotransmissores, dopamina, serotonina, tem uma mudança aí biológica. Segundo, você vai conseguir, que a gente fala, processos mentais, que a gente fala divergentes, que é favorável à criatividade. Processo convergente, ou é isto, é a mente daquele lógico, o Daniel lógico do passado. Tá. Ou é isto, mais da ou tecnologia, do lado racional. Pensamento convergente, ou A ou B. Pensamento divergente, muitas possibilidades. Então esse exercício te leva a agir com esses processos mentais divergentes. Interessante. Tá? Ontem eu estava até ouvindo o jornal da Band e eles estão com uma série sobre o funcionamento do cérebro e parece que existem pesquisas que nós perdemos milhares de neurônios diariamente, isso acumulado depois dos 60 anos, que vem as doenças como Alzheimer e outras tantas. Então, imagino que prática de meditação deve ajudar a minimizar a morte desses neurônios e provavelmente uma vida mental mais saudável. Exatamente, isso já está sendo provado. Então, essa perda dos neurônios é 3% até os 80 anos de idade. Tá. Isso existe. Agora, as indicações são que se você praticar esses exercícios mentais regularmente, você não vai ter essa perda. E aí, como que você traz isso para ajudar o empreendedor? Como é que ele se torna um empreendedor de sucesso usando práticas como essa? Então, ele vai se sensibilizar que isso é importante e vai caminhar nesse processo. É um processo lento esse de intuição. Ele vai processo de build-up, que demora algumas semanas, até meses. E eu sei que você está no Brasil, né? Porque você mora na Califórnia, você está no Brasil para realizar alguns cursos. Chegou ontem do Sebrae do Rio Grande do Norte, onde você deu um curso dos 360 graus. E agora aqui em São Paulo, no dia 11 de março, tem um workshop e no dia 12 de março. Queria que você falasse um pouquinho desses 2 workshops que vem aí. Pois é, no website da Zimi Group, então é zymigroup.com, Zimi Group, tudo junto.com. Você vai encontrar em cursos, esses 2 cursos, dia 11, workshop de criatividade, e no dia 12, o curso 360. As inscrições podem ser feitas no próprio website. E aí, então, no curso de criatividade, um workshop de 4 horas, o empreendedor vai fazer atividades, cursos, ou vai entender a importância da criatividade? Qual que é o trabalho que vai ser realizado? Ele vai entender conceitualmente do que se trata, não é? Quais são as teorias de criatividade aí por trás, pessoal do Harvard, etc. Depois ele vai praticar conosco, vamos ter um treinamento ali, uma prática de pelo menos meia hora. Olha que legal. E aí o 360, qual é o conteúdo do 360 graus? O 360 são 8 horas, vai ser na terça-feira, das 8h30 até as 5h30, 6 horas. E tem essa parte intuitiva, de criatividade, também com exercícios. E tem uma parte conceitual, daí a gente fala de investidores, como conseguir investimento, investidores anjos, venture capitalists, fala de marketing, fala de vendas, tudo isso. Conceitos que a pessoa vai usar, a parte técnica, né, que eles vão usar, com a minha experiência. Para todo conceito eu tento dar um exemplo de vida, onde eu usei aquilo. E os cursos vão acontecer aqui em São Paulo, ali perto da Vergueiro. Isso, na Linux, nas instalações da Linux, na empresa da Vergueiro. Muito, muito bom. Eu, assim, quero parabenizar pelo seu trabalho e não só pegar essa experiência de um empreendedor de muito sucesso, mas compartilhar isso, ajudando outros empreendedores a crescer e se desenvolver como você conseguiu. Obrigado, Paola. Desejo aí muito sucesso e espero poder passar para conhecer um pouco do curso também. Por favor. Prazer, então, muito obrigado. Prazer é meu. Foi muito interessante. Se você perdeu esse bloco, você pode assistir novamente no nosso site almadonegócio.tv. E ontem, não sei se você ouviu falar de um acidente onde um motorista embriagado bateu em mais de 10 carros na Marginal aqui em São Paulo, causando um caos muito grande numa cidade como a nossa e comprometendo a imagem da empresa, porque ele usava o carro da empresa, uma empresa da área de telefonia grande e importante, e isso foi divulgado em todas as mídias, gerando um impacto muito ruim na imagem da empresa e, além disso,
custo do problema do veículo, funcionário afastado, multa por estar dirigindo embriagado. Eu tive a oportunidade de gravar uma entrevista com o Dr. Marcelo Gômara, um dos maiores especialistas em direito trabalhista do Brasil e o sócio responsável do escritório de advocacia Tosini Freire. Vocês vão agora assistir os próximos 2 blocos com essa entrevista. Como você na sua empresa pode lidar com o problema de embriaguez e eventual uso de drogas e tornar isso algo positivo, e também os desafios da nossa legislação trabalhista. Ele falou um pouco das possibilidades da tão famosa reforma trabalhista. Não sei se ela é famosa, mas tão desejada pelos empreendedores brasileiros. Acompanhe conosco a partir de agora esses 2 blocos com o Dr. Marcelo Gômara.